Olá, esse é mais um episódio do Urbanidades, o podcast do Urbano Brasileiro. Eu me chamo Cassiane, sou graduanda em Ciências Sociais na Universidade de São Paulo e pesquisadora de iniciação científica da FAPESP. E para compor a bancada desse episódio, tenho a honra de contar com a presença de Luma Mundim Costa. Tudo bem, Luma? Olá, Cassiane, olá, ouvintes. Meu nome é Luma, eu sou mestrando em Sociologia na USP e, antes de começarmos, eu gostaria de dar alguns recados sobre nossas redes. O Urbanidades tem o seu perfil no Instagram, que é @urbanidadespodcast, e você também pode ouvir a gente no Spotify e no YouTube Music, onde dá para adicionar comentários nos episódios, então não deixe de interagir com a gente por lá. Além disso, nós temos o nosso banco de dados bibliográficos com milhares de textos sobre o Brasil urbano. Você pode acessá-lo em urbandatabrasil.fflch.usp.br. Por fim, também vale a pena visitar o site do Centro de Estudos da Metrópole, onde tem mais informações sobre o nosso e vários outros projetos de pesquisa. Obrigada, Luma. E no episódio de hoje vamos conversar sobre sistemas tributários com o pesquisador Eduardo Lazari. Tudo bem, Eduardo? Pode se apresentar pra gente? Oi, gente, é prazer estar falando com vocês aqui hoje. Meu nome é Eduardo Lazari, eu fui mestrando e doutorando em Ciência Política na Universidade de São Paulo. Há 10 anos, aproximadamente, eu venho pesquisando na área de desigualdade e pobreza, mais especificamente na área de tributação, em como a tributação, não só no Brasil, como na América Latina, afeta a desigualdade de renda. Bom, Eduardo, para começar, nessa entrevista vamos discutir um pouco sobre diversos trabalhos seus que tratam de políticas tributárias, e as disputas ao redor delas. A sua tese, Sistemas Tributários Regressivos em Democracias Desiguais, o caso brasileiro. Também um artigo recente em coautoria com a professora Marta Aretti, Apoio por Progressividade Tributária, com alíquotas baixas no topo, um estudo experimental sobre preferências dos eleitores brasileiros e também uma nota técnica publicada pelo Centro de Estudos da Metrópole, o que o Congresso Brasileiro prefere em matéria tributária. Mas antes, de entender os resultados específicos de cada pesquisa, você poderia explicar o que é o sistema tributário brasileiro e quais as características principais desse sistema? Bom, o sistema tributário brasileiro é o conjunto de 5 figuras tributárias, bem como suas regras e desenhos. Então, nós estamos falando de impostos, contribuições sociais, contribuições de melhoria, taxas e empréstimos compulsórios. Embora contribuições de melhoria e empréstimos compulsórios, até onde eu saiba no momento, no Brasil não temos nenhuma vigente. E é o conjunto dessas 5 figuras tributárias que caracterizam o sistema tributário brasileiro. A maneira como esses tributos são arrecadados e coletados na sociedade brasileira, pelo menos esse foi o enfoque que eu dei na minha pesquisa, tem um impacto específico sobre a desigualdade de renda. Mais especificamente, tem um impacto sobre a desigualdade de renda em função de como a arrecadação desses tributos sobre cada família brasileira ao longo da distribuição de renda tem um impacto diferente sobre o seu orçamento. Então, numa generalização muito grosseira, genérica sobre o sistema como um todo, a gente pode falar que a alta dependência do sistema tributário brasileiro, com tributação incidente sobre mercadorias e serviços que são consumidas e adquiridas por toda a população brasileira, independentemente do seu poder aquisitivo, faz com que você tenha um impacto negativo sobre a desigualdade de renda. Em outras palavras, aumentando a desigualdade de renda que existe no país. Enquanto que a baixa importância na arrecadação total que impostos sobre a renda e o patrimônio têm, no cômputo total do sistema brasileiro, nós não temos, então, uma melhor distribuição de renda depois que o Estado, em todos os seus níveis federativos, União, governos estaduais ou municípios, arrecadam na sua administração. Ótimo, Eduardo. Obrigada pela explicação. A partir de agora, a gente consegue conversar no mesmo pé com a audiência para falar sobre os resultados dos textos. No artigo em coautoria com a professora Marta, vocês destacam que este é o primeiro estudo que realiza uma análise experimental das preferências sobre tributação progressiva no Brasil. E é justamente para entender quais são as opiniões e preferências da população que vocês desenvolvem um estudo experimental a partir de uma amostra representativa. Você poderia explicar um pouquinho qual foi a metodologia e os indicadores adotados nesta pesquisa? E considerando a novidade da pesquisa, você pode contar quais são os principais resultados? Teve algum achado que te surpreendeu?
Esse experimento ele tinha como objetivo, pela primeira vez, nós coletarmos informações específicas e representativas da população brasileira sobre quais seriam as suas preferências dominantes em relação à tributação progressiva. Então, o que é a tributação progressiva? É a garantia, ou vamos dizer assim, é o desenho e implementação da política tributária em que a incidência do tributo ou o seu ônus aumenta de maneira mais do que proporcional ao longo da distribuição de renda. Grosso modo, quanto mais rico um contribuinte for, maior seria a sua contribuição em tributos no Brasil. A gente gostaria de mensurar se o eleitorado brasileiro é favorável ou não a essa sistemática de tributação ou de implementação do sistema tributário brasileiro. Então, para isso, a gente acabou desenhando um survey, uma pesquisa de opinião pública, que entrevistou aproximadamente 2.000 pessoas, e a gente explicitamente apresentava para os respondentes 2 planos tributários diferentes, ou, se vocês preferirem, 2 políticas públicas diferentes no âmbito da tributação. Uma que apresentava uma faixa de renda hipotética sobre um dos 6 diferentes grupos de renda que a gente estipulou na pesquisa, ou uma política B, que era uma alíquota diferente sobre um outro grupo de renda. Então, em termos muito práticos, a gente chegava para o respondente e perguntava: você prefere uma alíquota de 7,5% sobre quem ganha mais do que R$15.000, ou você prefere que pessoas que ganham até R$1.500 sejam isentas do imposto de renda sobre pessoa física? Basicamente, esse era o objetivo do experimento. E como tanto grupo de renda quanto a alíquota incidente sobre ele variava aleatoriamente de respondente para respondente, a gente pôde mensurar quais são as preferências efetivas dos eleitores brasileiros em relação à tributação progressiva. Grosso modo, o que a gente encontrou nesse experimento foi que há um consenso generalizado em torno da isenção dos mais pobres, ou seja, pessoas que ganham até R$1.500 ou até R$2.500 ou até R$4.000 aproximadamente, tem uma defesa, vamos dizer assim, por parte de todo o eleitorado de uma alíquota igual a 0. Isso significa, por exemplo, que a proposta que foi apresentada pelo atual governo federal de isentar quem ganha até R$5.000 por mês, podemos inferir que encontra apoio no eleitorado brasileiro por conta desse consenso quase que existe em torno da isenção dos mais pobres. À medida que se avança na distribuição de renda e a gente começa a mensurar a alíquota preferida ou defendida pelo eleitorado entre grupos mais ricos, que ganham no mínimo R$10.000 ou que ganham no mínimo R$15.000, passa a haver uma divergência, vamos dizer assim, em torno de qual seria essa alíquota. Mas, inequivocamente, essa alíquota passa a ser aproximadamente de 10% ou 15%. Então, o desenho desse sistema, conforme as preferências do eleitorado brasileiro, é um em que isentaria a população mais pobre e seria, sim, favorável à tributação progressiva, mas estabilizando o patamar das alíquotas incidentes sobre os grupos mais ricos num nível relativamente baixo, porque ali você teria a alíquota preferida pelos brasileiros se estabilizando em torno de 10% a 15% entre aqueles que ganham no mínimo R$15.000. E de alguma maneira o que impressionou nos resultados desse experimento é que esse desenho preferível de política tributária, ele é compartilhado pela população brasileira, independentemente da clivagem que se analisa. Ou seja, mesmo segmentando essa análise entre eleitores que são partidários de um determinado partido no Brasil ou são antipartidários, você tem a mesma estrutura de preferências em torno da tributação progressiva no Brasil. Se nós estamos falando em clivagens raciais, é a mesma estrutura de preferência em torno da tributação no Brasil. E falamos, por exemplo, sobre o conhecimento que os respondentes demonstraram sobre o sistema tributário no país. Também temos a mesma estrutura de alíquota. Então, embora, obviamente, nós possamos identificar várias clivagens relevantes no Brasil para compreender comportamento político, para compreender até preferência por outras políticas públicas, no sistema tributário a gente não encontrou nenhuma grande diferença entre cohortes na estrutura preferível sobre tributação progressiva no Brasil.
Perfeito, Eduardo. O estudo também contou com uma premissa teórica importante, né? A distinção entre preferências com relação à tributação e preferências com relação aos objetivos sociais aos quais a arrecadação se destina, né? Então, basicamente, isso significa dizer que as pessoas favoráveis à tributação dos mais ricos não apoiam necessariamente um gasto social maior. Você poderia explicar pra gente a importância dessa premissa no desenvolvimento do experimento? Sim, a gente acabou, eu falo a gente, eu junto com a minha coautora, Marta Rett, por conta de um questionamento que a gente tinha quanto à conexão que os eleitores fazem quando pensam sobre a tributação de um modo geral, não só relacionado à tributação progressiva. Quer dizer, quando uma pessoa, um eleitor, se posiciona em relação ao sistema tributário ou a um desenho específico da agenda do imposto de renda no Brasil, por exemplo, ela também está pensando sobre a destinação orçamentária que esse recurso vai ter. A gente acabou trabalhando muito um trabalho elaborado pela Cavalier, uma autora que nós citamos no texto, que na verdade não haveria essa conexão tão clara no raciocínio do eleitor. Quer dizer, os eleitores formam uma preferência sobre tributação separadamente da preferência que elaboram em relação a políticas redistributivas no âmbito dos gastos, por exemplo. Em outras palavras, a preferência que um eleitor tem sobre qual deveria ser a alíquota marginal máxima do imposto de renda, hipoteticamente, é formada de maneira separada a preferência que esse mesmo eleitor tem sobre os critérios de elegibilidade do programa Bolsa Família ou do benefício de prestação continuada, o BPC. E isso é muito importante, pelo menos foi isso que a gente argumentou nesse artigo, na elaboração do experimento, para mensurar qual é a preferência dos indivíduos em relação à tributação, independentemente do destino que aquele recurso ou que aquele montante arrecadado vai ter. Porque normalmente essas pesquisas de opinião pública fazem sempre a conexão das preferências que os indivíduos têm com tributação, já vinculando ou destinando aquela política a alguma outra externalidade positiva. Então, uma pergunta que é muito comum em pesquisas de opinião pública é: você é favorável a impostos mais altos sobre os mais ricos para gastar mais em saúde e educação? Na nossa concepção, isso produzia um viés que nos impedia de mensurar efetivamente a preferência dos indivíduos em torno da tributação progressiva. E isso basicamente nos orientou na necessidade de separar essas duas preferências na elaboração desse experimento. Muito bom. Passando para a próxima pergunta, e entrando um pouquinho mais na sua tese, Eduardo, na ciência política, no geral, policy e politics são noções muito caras, né? Entende-se que a política pública, policy, está relacionada com a disputa política, a politics. No caso da tributação, você aponta na sua tese que ela possui atributos ingratos. Os custos são muito visíveis e concentrados no topo, enquanto os benefícios para a sociedade são difusos e intangíveis. Você poderia explicar um pouco para a nossa audiência como que esses atributos técnicos transformam a reforma tributária em um combate organizado de bastidores, em vez de uma bandeira eleitoral popular, como são os gastos sociais? Na minha tese de doutorado, o objetivo era explicar uma aparente contradição teórica entre os esforços que países ou democracias latino-americanas dedicaram a tornar os seus gastos mais redistributivos ao longo dos anos 80, 90 e 2000, e 2010 também, enquanto mantiveram os seus sistemas tributários regressivos. Então, um pesquisador voltado à desigualdade ou à política pública na América Latina, analisando essas 4 décadas, percebe que houve vários esforços que tornaram essas democracias mais redistributivas, considerando as políticas de transferência de renda, considerando pensões não contributivas e serviços prestados em saúde, educação em caráter universal, no caso brasileiro, eram capazes de reduzir a desigualdade, enquanto a tributação nesses mesmos países se manteve regressiva, aumentando a desigualdade de renda. Portanto, só a título de exemplo que eu trouxe na tese, depois que todos os tributos sobre
sobre renda, sobre patrimônio, sobre mercadorias e serviços são coletados na Europa, em média, os países europeus têm uma queda de 32 pontos percentuais na desigualdade de renda. Enquanto que na América Latina, essa média na queda da distribuição de renda é apenas de 2 pontos percentuais, o que significa dizer que muitos países acabam tendo um aumento da desigualdade de renda depois que todos esses tributos são coletados. Então, essa contradição teórica entre gastos redistributivos e tributação regressiva orientou um pouco a elaboração da tese. E a ideia que foi trabalhada nela é de que as especificidades dessas diferentes políticas públicas produzem dinâmicas diferentes que vão explicar o seu desenho e sua regulação. Qual é o caso por exemplo, do benefício da prestação continuada, o BPC? Você estabelece e delimita muito claramente quem é o beneficiário. No caso, se eu não estou enganado, idosos com mais de 65 anos, cuja renda domiciliar per capita é inferior a 1/4 de um salário mínimo, e essas pessoas passam a ter o direito de receber um salário mínimo, certo? Isso significa que os benefícios mobilizados pelo BPC, eles são tangíveis, no sentido de que seus beneficiários conseguem claramente perceber as vantagens advindas do recebimento desse benefício. Afinal de contas, você tem um salário mínimo, pelo menos isso entrando na sua conta, e ao mesmo tempo os beneficiários eles são difusos no eleitorado, ou seja, você tem um contingente muito grande do eleitorado que se beneficia desse benefício. Isso por si só cria um incentivo eleitoral para que partidos políticos interessados em vencer eleições ofereçam melhorias, aprimoramentos ou expansões desse benefício. Porque se algum partido político reivindica crédito por um aprimoramento ao qual o BPC foi submetido, por exemplo, é muito provável que isso traga benefícios eleitorais ou vantagens eleitorais para o partido político capaz de reivindicar esse crédito. E essa dinâmica eleitoral ou esses incentivos eleitorais explicam em grande parte a expansão dessas políticas redistributivas na América Latina toda. Então você tem oportunidades no México no começo do século XXI, você tem o programa Jefes de Hogar na Argentina, você tem obviamente o programa Bolsa Família no Brasil, cujos incentivos eleitorais nos ajudam a entender muito da sua implementação e ampliação, sendo que o mesmo poderia também ser dito sobre as pensões não contributivas ou sobre serviços em saúde e educação. A tributação, entretanto, não. Por quê? Vamos supor que exista um ator político interessado em tornar a tributação no Brasil ou na América Latina em geral mais progressiva. O que você vai fazer é prometer que os novos recursos coletados por meio dessa tributação progressiva vão ser revertidos com mais investimentos na sociedade como um todo. Ou seja, enquanto o BPC produz um benefício muito tangível entre aqueles que recebem essa transferência de renda, os benefícios advindos de uma tributação progressiva, eles são intangíveis. Ou pelo menos o eleitorado tem uma dificuldade maior de tangibilizar ou concretizar de onde viriam as vantagens de uma tributação progressiva no país. Em compensação, os custos associados à tributação progressiva são muito altos. Por quê? A tributação progressiva, ela necessariamente vai delimitar quais são os grupos de maior poder aquisitivo que vão ser, entre aspas, penalizados pela tributação. Se eu, por exemplo, regulo amanhã o imposto sobre grandes fortunas, hipoteticamente, eu vou ter que delimitar claramente quem tem uma grande fortuna. E isso vai ter que ser estabelecido em lei, por exemplo, para eu conseguir identificar o universo de contribuintes. Eu vou, portanto, concentrar os custos dessa política num grupo muito específico, com uma alta capacidade de mobilização e que, portanto, vai tentar trazer a discussão da regulação dessa política para o âmbito do Congresso. Porque no Congresso, talvez esses grupos consigam influenciar mais no seu desenho, na sua regulação e implementação, fazendo com que os incentivos eleitorais que existem no âmbito das políticas redistributivas não existam na mesma proporção no caso da tributação progressiva. Antes de continuar o episódio, gostaríamos de te lembrar que o Urbanidades é apenas uma entre tantas outras iniciativas do Urbandata Brasil, banco de dados bibliográficos sobre Brasil urbano. Para saber mais, confira nosso site urbandatabrasil.fflch.usp.br e não deixe de nos acompanhar no Instagram pelo @urbanidadespodcast. Vamos para a segunda parte da entrevista.
Pode falar um pouco mais pra gente o que explicaria o fato dessas sociedades desiguais terem sistemas tributários regressivos, apesar de implementarem as políticas redistributivas? O que você viu na tese que explica o porquê isso é mais presente na América Latina? Na América Latina, os sistemas tributários eles são regressivos, numa simplificação um pouco grosseira até de seus sistemas tributários, em função de uma alta dependência dos seus sistemas para com tributação sobre mercadorias e serviços, que é algo que eu posso falar mais adiante, e uma baixa importância na carga tributária total da arrecadação que se tem sobre a renda e sobre o patrimônio. Mais especificamente, também existe um favorecimento de rendimentos relacionados ao capital na sistemática de coleta e de cobrança do imposto de renda. Então, o que isso significa? A alta dependência desses sistemas com tributação sobre serviços e mercadorias. Tudo que nós adquirimos tem embutido no seu preço, no caso brasileiro, por exemplo, o IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, o ICM de responsabilidade da União, o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços de responsabilidade dos Estados e do Distrito Federal, e o ISS, que é o Imposto sobre Serviços de qualquer natureza de responsabilidade dos municípios. Agora isso vai mudar com a implementação da emenda constitucional que reformou o sistema tributário, mas esse foi o sistema vigente, grosso modo, desde 88. E você tem a mesma alíquota incidente de cada um desses tributos sobre, por exemplo, uma televisão. Quando o contribuinte ou o consumidor adquire essa televisão, ele vai pagar a mesma quantidade em impostos que, independentemente do seu poder aquisitivo. Se nós estamos falando de um trabalhador ou de um eleitor, se preferir, que ganha 2 salários mínimos, que adquire a mesma televisão que adquiriu um trabalhador que ganha 20 salários mínimos, eles vão pagar a mesma quantidade em impostos embutidos naquele item ou naquele serviço que foi adquirido. Isso significa que para o orçamento daquele indivíduo, a quantia em termos relativos que foi gasta naquele tributo é diferente para o mais rico, porque gastou muito menos em termos relativos do que o indivíduo mais pobre na aquisição daquele item, e isso fez com que a desigualdade tenha aumentado, no sentido de que o contribuinte mais pobre gastou em termos relativos mais em tributos do que o contribuinte mais rico. Como uma grande parcela da carga tributária total em países latino-americanos advém desses tributos, você já tem um efeito global sobre a desigualdade de renda que é considerável. É um pouco por conta disso que, na referência que eu fiz àquele impacto médio que os sistemas tributários latino-americanos têm sobre a desigualdade de renda na região, você tem uma redução média só de 2 pontos percentuais na desigualdade. Quando a gente vai para a tributação sobre a renda, você tem uma importância pequena desses tributos sobre a carga tributária total. E o mesmo vale em relação aos tributos sobre patrimônio, em toda a região. É verdade que houve algumas mudanças importantes em alguns países latino-americanos que tornaram os sistemas tributários mais progressivos, como foi o caso, por exemplo, na Colômbia, no México e na Argentina, citados na minha tese, mas isso não mudou o elemento distintivo desses sistemas tributários, que isto é, o seu potencial negativo sobre a desigualdade de renda nesses países. Embora também deva-se salientar que recentemente você teve um número razoável de mudanças progressivas, inclusive no Brasil, de 2023 em diante. E isso também se deu porque se criaram mecanismos que diminuíram o tratamento privilegiado dado a rendimentos relacionados a capital no âmbito da declaração do imposto de renda sobre pessoa física. Perfeito, Eduardo. E você já mencionou um pouco sobre as clivagens, né? Mas voltando agora ao artigo, vocês destacam que, de acordo com a literatura especializada no tema, alguns fatores podem condicionar as preferências tributárias, como o nível de informação, escolaridade, identificação partidária e aversão à desigualdade. Então, os resultados da pesquisa confirmaram essas hipóteses da literatura ou não?
Justamente esse é um dos elementos que nos surpreendeu nos resultados, na análise dos resultados do experimento, porque nenhum dos suspeitos, vamos dizer assim, mais comuns e comumente associados à tributação progressiva ou a preferências por tributação progressiva se mostraram relevantes para compreender essas preferências. Então, o que eu quero dizer com isso? Você tem uma parte da literatura que argumenta que a associação ideológica com um posicionamento de esquerda vai aumentar as probabilidades de que aquele indivíduo seja favorável à tributação progressiva. Mas quando a gente separou a análise entre eleitores associados no campo ideológico à esquerda, daqueles eleitores que estavam associados ao campo da direita, a estrutura do sistema tributário ou a estrutura geral sobre alíquotas progressivas era rigorosamente a mesma. Então, tanto indivíduos de esquerda quanto indivíduos de direita defendiam a isenção dos mais pobres. Não importa se o indivíduo estivesse na posição mais à esquerda ou mais à direita, há um consenso generalizado que quem ganha até R$ 1.500 deve ser isento do imposto de renda. Então, de alguma maneira, o reconhecimento de que esses indivíduos não devem ser tributados e que, se fossem tributados, essa tributação seria injusta, é algo compartilhado à esquerda e à direita. Essas preferências eram também as mesmas ao longo de toda a distribuição de renda. Isso significa dizer que mesmo entre indivíduos, ou pelo menos nas análises que se referiam àqueles indivíduos que ganhavam mais do que R$15 mil, a alíquota defendida por indivíduos de esquerda não era necessariamente diferente da alíquota defendida por indivíduos de direita. Você não tinha, por exemplo, um cenário que a literatura poderia esperar, em que indivíduos de esquerda defenderiam uma alíquota de, hipoteticamente, 45% sobre esse grupo, enquanto que indivíduos de direita defenderiam uma alíquota de 15%. Não, a defesa ou a preferência por uma alíquota de 12,5% aproximadamente era comum entre eleitores de esquerda ou direita. Então, justamente essa quase que universalidade dos resultados, independentemente dos coortes analisados, foi algo que impressionou bastante. Eu acabei focando mais no exemplo da variável ideologia, mas isso também se refere até à própria renda. Mesmo indivíduos que tinham uma renda declarada superior a 15 salários mínimos ou a 20 salários mínimos, concordavam que os mais pobres deveriam ser isentos e concordavam que a alíquota incidente sobre indivíduos com ao menos R$15 mil mensais deveriam ali ter uma cobrança aproximada de 10%, 15%. Então, essa estrutura geral de preferências sobre a tributação progressiva não chancelou nenhuma literatura específica, dado o grau de compartilhamento, vamos dizer assim, dessas preferências no eleitorado brasileiro. Algo que eu achei bem interessante também é que nem mesmo o nível de informação, né, sobre o sistema tributário ou escolaridade afetam essas preferências, né? Exatamente. Só para situar as pessoas que estão ouvindo, a gente, nessa pesquisa de opinião pública, a gente fez meio que uma prova dos conhecimentos que os respondentes tinham sobre tributação no Brasil. Uma prova razoavelmente simples, que era identificar de qual ente federativo cada imposto que nós listamos na pesquisa era. Então a gente perguntava para a pessoa, o imposto de renda, ele é de responsabilidade do governo federal, do governo estadual ou do governo municipal? Sendo que a pessoa podia falar espontaneamente que não sabia ou que não ia responder. E a gente repetiu essa pergunta para o IPI, também é de responsabilidade do governo federal, para o ICMS dos estados, o IPVA dos estados, o IPTU dos municípios e o ISS dos municípios também. E, basicamente, só metade da população sabe que o IPTU é dos municípios e o imposto de renda é do governo federal. Os outros impostos, ISS, ICMS, o IPI, as pessoas erram muito. Para se ter uma ideia, se eu não estou enganado, só 16% da amostra entrevistada sabia dizer que o ISS era dos municípios. E a porcentagem de pessoas que acertou a responsabilidade de todos os 6 tributos elencados na pesquisa foi só de 2%. Ou seja, só 2% da população brasileira sabe corretamente identificar a responsabilidade de cada um desses impostos. E saber que
o imposto de renda é de responsabilidade da União, que é um traço bem simples do desenho dessa política, da tributação, também não afeta a preferência que elas têm sobre a tributação progressiva. Você pode saber ou não saber que o imposto de renda é de responsabilidade do governo federal, mas você continua defendendo isenção sobre os mais pobres e uma alíquota relativamente módica, vamos dizer assim, sobre os mais ricos. Quando a gente lê os trabalhos em conjunto, eu acho que dá um panorama bem legal, né? Porque, por exemplo, na sua tese, você faz uma análise mais ou menos até 2020. E nessa análise, o Brasil, como você comentou, assim como outros países da América Latina, mantiveram ou agravaram a taxação regressiva, né? Desde 88 até 2020, esse foi o caso do Brasil. E você mostra que, historicamente, mais os partidos de esquerda, quando chegam à presidência, eles costumam, entre aspas, pisar no freio dessas propostas para taxar os mais ricos. Só que desde do último governo Lula, essas pautas têm vindo à tona, tanto que você comentou que no final de 2024 a gente viu o governo Lula aprovar por unanimidade uma isenção para quem ganha até R$5.000. E aí a gente vê também, na nossa conversa, você vem falando, né, como no artigo vocês mostram que essa é uma preferência também, taxar, digamos, no imposto de renda, taxar pessoas que ganham pouco, é um consenso entre todas as ideologias, né, de que isso seria negativo. Então, desde mais recentemente, que essas pautas vêm ganhando relevância, como taxar os mais ricos, e agora com essa aprovação no governo Lula, você diria que esses movimentos recentes mudam um pouco a visão sobre como a esquerda pode avançar nessa agenda? Vou dar um passo atrás, de onde que veio esse pisar no freio. Na minha tese, eu analisei o comportamento legislativo em relação à política tributária. Então, o que eu fiz? Eu peguei todas as propostas de lei, de emenda constitucional, de decreto legislativo e também propostas de medida provisória entre 88 e 2020 que visavam modificar qualquer tributo federal ou o sistema como um todo, tá? Então, entre 88 e 2020, se eu não estou enganado, foram aproximadamente 5.000 propostas legislativas apresentadas pelo Poder Executivo ou por um senador ou por um deputado federal. E aí, por meio de um algoritmo, eu classifiquei qual que era o efeito redistributivo de cada uma daquelas propostas legislativas. Então, qual que era o objetivo dessa classificação? Ver se a proposta apresentada por qualquer partido político, ou por qualquer senador, ou por qualquer deputado, era uma proposta progressiva ou regressiva. Dessas 5.000 propostas, só 5% poderiam ser consideradas progressivas. Isso por si só já remete àquilo que a gente estava falando no começo da conversa, de que os incentivos eleitorais eles não são muito presentes ou muito influentes para desenhar a política tributária, pelo menos num sentido mais redistributivo. Por quê? Só 5% das propostas relacionadas à política tributária eram progressivas, enquanto que propostas relacionadas a aumento de salário mínimo, por exemplo, ao longo do mesmo período, baseada numa dissertação de mestrado do Paulo Flores, de todas as propostas de salário mínimo, 80% visavam tornar o valor do salário mínimo ainda mais alto do que era proposto pelo Poder Executivo naquela época, enquanto tramitava as propostas de correção do salário mínimo. Só que aí, desses 5% que são progressivas, eu analisei se havia algum fator especialmente associado a uma chance maior de apresentar uma proposta progressiva. E o grupo parlamentar que mais apresenta, ao longo desse período, propostas progressivas, eram partidos de esquerda na oposição. De todas as propostas tributárias que eram apresentadas por esse grupo, aproximadamente 10% de suas propostas, de seus projetos de lei, eram, de fato, progressivos. Isso significa dizer, inclusive, já que o patamar de propostas progressivas é bem baixo, mesmo para o grupo que mais apresenta essas propostas. Quando a gente vai analisar a probabilidade de que partidos de esquerda no governo apresentem propostas progressivas, essa porcentagem cai de 10% para 5%. Que é a mesma probabilidade que partidos de centro ou de direita têm de apresentar propostas progressivas. Daí que vem esse
pisar no freio, vamos dizer assim. O que, embora a pesquisa não compreenda esse período, o que eu acho que dá para falar sobre as mudanças recentes na política tributária se refere um pouco à ausência de alternativas para se aumentar as receitas, sendo um governo que estava interessado em resolver um problema específico, que é o déficit primário, ou o resultado primário do governo federal. Então aqui eu mobilizo, assim como na tese, a teoria dos fluxos múltiplos do Kingdom, que é tratada na tese. Ou seja, mudança de política pública, ela ocorre quando você tem uma janela de oportunidades criada pela convergência entre problema, instrumento e condições políticas. Qual era o problema a ser resolvido desde 2014, grosso modo, mas que também tinha que ser endereçado a partir de 2023 nesse novo governo? O resultado primário, os instrumentos disponíveis para aplacar esse problema provavelmente já iam recorrer a uma mudança na tributação sobre a renda, tornando o sistema como um todo mais progressivo. Isso porque a dependência do sistema com a tributação indireta sobre mercadorias e serviços, como eu disse, já era muito grande, a ponto de que qualquer ajuste pelo lado das receitas não poderia se dar por meio de um aumento da tributação sobre mercadorias e serviços, de modo que, enquanto instrumento capaz de resolver esse problema, a tributação progressiva era a melhor equipada para tanto, e as condições políticas eram mais propensas a tanto, porque você tinha um governo interessado em se utilizar desse instrumento para resolver o problema do déficit primário. Então, a convergência desse problema com os instrumentos disponíveis para resolvê-lo e as condições políticas para tanto contribuíram para uma mudança incremental do sistema tributário brasileiro no seu aspecto redistributivo, tornando-o ligeiramente mais progressivo. É basicamente isso que eu acho que se daria para falar em relação a essas mudanças recentes que o sistema tributário brasileiro observou. Ótima explicação, Eduardo. E agora, já encaminhando para o fim da conversa, na nota técnica publicada pelo Centro de Estudos da Metrópole, intitulada O que o Congresso Brasileiro prefere em matéria tributária, vocês destacam que a regressividade do sistema tributário brasileiro não se deve apenas ao fato de que matérias progressivas não são aprovadas. Na verdade, elas sequer são apresentadas. Então, considerando isso, você diria que a preferência tributária do Congresso Brasileiro está alinhada às preferências tributárias da maioria da população do Brasil? Essa é uma pergunta muito complexa, porque o que a gente de fato mensurou em relação à preferência do eleitorado brasileiro com a tributação progressiva se refere apenas ao imposto de renda. Então, e quanto que o imposto de renda deveria ou não cobrar grupos de diferentes poderes aquisitivos. Então, a gente de fato mensura que as pessoas não acham justo que uma pessoa que ganhe R$ 1.500 por mês deva ser tributada com qualquer alíquota no imposto de renda. Agora, o que os congressistas brasileiros acabam se debruçando na matéria em política tributária não se restringe apenas ao imposto de renda. Também se expande para o imposto sobre produtos industrializados, sobre ICMS, regimes especiais de tributação e etc. São vários outros elementos que acabam sendo explorados pelo Poder Legislativo. Nessa nota técnica que você citou, não só a gente reproduz os resultados de que 5% das propostas nessa matéria são progressivas, apenas 5%, como a gente mostra que, se eu não estou enganado, aproximadamente 65% das propostas visam criar um novo benefício fiscal, seja uma nova despesa dedutível do imposto de renda, seja um novo regime especial de tributação, novo benefício geral para a produção de bens e serviços num determinado território. Então, o que se dá para falar, na verdade, é que, e reforçando um pouco do que a gente já discutiu, é que o comportamento ou os fatores que vão influenciar a política tributária, eles estão distantes da dinâmica eleitoral. Tem uma autora que eu cito bastante nesses trabalhos, chamada Tasha Fairfield, que ela fez um estudo de caso do Chile, e aí entrevistou membros da Comissão de Tributos e Orçamento do Poder Legislativo chileno. E tem uma fala que eu achei muito curiosa quando eu li, de um desses parlamentares, que ele fala assim: eu acho que eu nunca ganhei ou perdi nenhum voto por conta da minha participação nessa comissão. E por quê? Porque também se reflete nesse país, não só no Brasil, obviamente, o quanto que existem outros fatores que não necessariamente a preferência do eleitorado, que são importantes para compreender o desenho da política tributária. Bom, pessoal, eu quero agradecer imensamente pela participação de vocês na conversa de hoje, que foi muito esclarecedora. Agradeço também ao Eduardo por aceitar o convite de estar aqui hoje e a Luma também por participar da bancada.
Muito obrigada, Cassiane. Obrigada, Eduardo. Foi um prazer te ouvir e conhecer um pouco mais a sua pesquisa. Recomendo a todos a leitura da tese, que já está disponível, da nota técnica também, que já está disponível, mas as leituras são muito boas, a escrita é maravilhosa. Foi um prazer participar. Muito obrigada. Não, obrigado vocês são muito gentis nos elogios. Espero que tenha sido interessante para vocês e tenha talvez incentivado novos pesquisadores e pesquisadoras a trabalharem com tributação. E gostaríamos de agradecer a vocês, ouvintes, pela companhia em mais um episódio. Não se esqueçam de seguir a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook e no YouTube. E nos vemos mais vezes aqui no Urbanidades. O Urbanidades é produzido pelo Urbandata Brasil, banco de dados bibliográfico sobre o Brasil urbano. Ele é feito por bolsistas e associados, sob coordenação da professora Bianca Freire Medeiros. O Urbandata está vinculado ao Centro de Estudos da Metrópole e está sediado no Departamento de Sociologia da Universidade de São Paulo. Visite o perfil do Urbanidades no Instagram, @Urbanidadespodcast, e a página do Urbandata Brasil no Facebook.